O Paulo Resulti me esclareceu, inclusive, que o grito da independência ocorreu às 16h30, mas era para ter ocorrido um pouco antes, talvez uns 10, no máximo uns 15 minutos antes. Um fato curioso é que no dia do grito da independência, Dom Pedro estava com diarreia. E quando ele ia dar o grito, deu uma vontade de aliviar, digamos assim, a barriga, né? E aí ele precisou sair para fazer as necessidades. E ele pediu para a guarda imperial esperar um pouco mais para frente. Enquanto Dom Pedro fazia ali as suas necessidades, chegaram alguns despachos pelo correio, tá? Então, ainda antes de dar o grito da independência, ele leu esses despachos e aí ele disse para o padre Belchior e principalmente para Francisco de Castro. Francisco de Castro pediu para ele já adiantar para a guarda de Dom Pedro que ele teria recebido os despachos que concluiriam o processo de independência do Brasil, tá? Ele teria dito assim. Então, o Dom Pedro disse para Francisco de Castro: diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil, já estamos separados de Portugal. Isso ainda antes de dar o grito às 16h30. Tá? Então, quanto tempo antes? Uns 10 minutos. Então, se eu tivesse que fazer uma retificação do mapa astral do Brasil, teria que ser para um pouquinho antes das 16h30, por volta de 16h20. Não para tão cedo como 16h08, que é o horário que alguns astrólogos fazem, os astrólogos que eu já citei, né? E nem também para 16h50, que já seria o ascendente em peixes. Então, ou é 16h30, ou é um pouquinho antes, no máximo uns 10 minutos antes. Mas o horário de 16h30, que é o horário do grito, ele já é funcional. Ele já me permite descrever muito bem o nosso país e me permite fazer boas previsões. E diante disso, eu concluo que realmente o ascendente do Brasil é Aquário, sim. E concluo com bastante certeza. Para mim não há mais dúvidas. O ascendente do Brasil é Aquário. É claro que eu vou continuar respeitando os astrólogos e estudantes de astrologia que acham que o ascendente do Brasil é Peixes, né? Mas esses astrólogos e esses estudantes vão argumentar com base em hipóteses interpretativas. E essa não é a maneira correta de resolver o assunto. A maneira correta é esclarecer o horário do evento, né? Então, para pessoas físicas, o correto é a data do nascimento, a hora do nascimento, a hora que o médico registra no momento do parto. E para o mapa do Brasil, ou o mapa de um país, o correto é o horário da independência, né? Um evento marcante do horário da independência. No caso do Brasil, é o grito da independência. E os historiadores me passaram a referência deles. Aliás, eu quero deixar registrado o meu agradecimento às professoras Joelza Esther e também à professora Cecília Helena Lorenzini, de Sales Oliveira, e também o professor Paulo Resulti, que tem o livro dele, Dom Pedro, a História Não Contada, e que é um livro interessante porque ele é baseado em fontes primárias e documentos originais que falam, que contam a história de Dom Pedro I, uma história que não está normalmente presente em livros de história de ensino médio, por exemplo. Por isso mesmo que é a história não contada de Dom Pedro. Na parte de baixo do vídeo eu vou deixar o link para o site do Paulo Resulti, que vocês podem visitar e mandar um e-mail para ele para esclarecer alguma coisa se vocês quiserem. Quero deixar bem claro que assim, definir esse tema é fundamental para os próximos vídeos que eu vou fazer, tá? Então eu agradeço realmente os historiadores que me ajudaram com isso. E definir o ascendente é importantíssimo, porque
é a definição correta do ascendente que me permite, por exemplo, definir os significadores planetários para cada assunto relacionado ao mapa astral do Brasil. Então, por exemplo, o regente da casa 1 é Saturno. Saturno representa o povo. Mas Saturno, vejam, Saturno também é o regente de Capricórnio, então ele é o regente da casa 12 do Brasil. E a casa 12 é uma das mais problemáticas. Júpiter é o regente de Peixes, que é a casa 2 do Brasil, tá? Se a casa 1 é Aquário, na verdade Peixes vai ser a casa 2, que fala dos recursos do Brasil, dos recursos financeiros principalmente. E aí sim eu vou conseguir explicar muito bem por que os recursos do Brasil, não os recursos do povo, não a população, mas as riquezas do Brasil, né? Não o dinheiro individual de cada pessoa, mas as riquezas do Brasil de uma forma geral, elas são esbanjadas. E aí, os significadores de uma série de outros fatores, por exemplo, o significador do presidente é Marte, o regente da casa 10 em Escorpião, isso para o ascendente em Aquário. O poder legislativo também é Júpiter. Aí nós entendemos que quem esbanja as riquezas do Brasil, casa 2, é o poder legislativo, que é casa 11. Vejam, a casa 11 é Sagitário, a casa 2 é Peixes. Júpiter rege tanto Sagitário, casa 11, poder legislativo, quanto Peixes, casa 2, os recursos do país. Quem é que esbanja os recursos do país, casa 2? Poder legislativo, políticos, casa 11, regidos por Júpiter em Gêmeos, em exílio. Tudo isso eu vou explicar em vídeos futuros, aí vai ficar muito claro por que o ascendente em Aquário realmente fala do Brasil. Ah, mas o Brasil é um país continental, isso não seria Júpiter? Vou explicar tudo isso nos próximos vídeos, tá? Não dá para explicar tudo num vídeo só. Mas, com base nos documentos históricos e com base na ideia de que a população brasileira é uma população saturnina, sim, então eu concluo que o ascendente do Brasil é Aquário. E é isso que vai nortear os próximos vídeos e as próximas previsões que eu estiver fazendo para o mapa astral do Brasil. E tudo eu vou explicar minuciosamente nos próximos vídeos. Então, deixo o convite para você assinar o canal Professor Adalberto Pessoa, se você ainda não fez isso, e acompanhe essa série de vídeos sobre astrologia mundial e o mapa astral do Brasil, bem como as previsões mensais que eu já estou fazendo para o nosso país. Vou encerrando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês e o tema continua nos próximos vídeos. Um beijão, um abraço e tchau!